Pessoal, mais uma vez aqui, algumas pessoas têm algumas dúvidas que podem ser dúvidas de outras pessoas. Aqui vocês estão vendo a curva de fluxo no meio, tá? A curva em amarelo é a curva de volume e a curva em vermelho é a curva de pressão. Ela vai estar sempre identificada, tá certo? Quando eu dou uma pausa aqui, ó, curva de volume, curva de fluxo, curva de pressão. A curva de volume serve para ver se tem vazamento. Vou aqui desse lado esquerdo, volume corrente da INS, volume corrente da EIS, tudo voltando para a linha do zero, então sem vazamento. Curva de fluxo serve para ver se tem autopipe. Aqui a partir do disparo, fase INS, ciclagem, fase EIS, fase EIS, fase EIS, fase EIS. Tudo aqui embaixo é tempo de exalação. Quando é que eu sei que eu não tenho autopipe? Quando a curva verde, essa parte de baixo, a exalação toca a linha do zero, ou seja, quando todo o meu volume corrente expiratório, ele é exalado. Eu preciso de uma exalação completa antes de um novo disparo. Aqui eu coloquei o paciente, por exemplo, em PCV, com a frequência de 10, pensando no paciente obstrutivo. O tempo inspiratório de um paciente adulto, ele é de 0,9 a 1,2 segundos, tá? 1 segundo. Desde que vocês vejam se a relação em Z está acima de 1:3, que tá 1:5, então tá ok, tá dando tempo de exalar. Por que isso tá acontecendo? Porque a frequência respiratória tá baixa, tá certo? E porque vocês estão dando uma relação em Z apropriada. Quer ver uma situação de autopipe, eu vou aumentar essa frequência respiratória. Vamos supor que eu não soubesse de estratégia ventilatória. Eu vou aumentar muito essa frequência respiratória. E quando eu aumento muito a frequência respiratória, não dá tempo do paciente exalar. Então, bora ver o que acontece quando eu aumento muito essa frequência respiratória, olhando o gráfico de fluxo. Porque o gráfico de pressão serve para ver qual a modalidade, se PCV ou se VCV. Gráfico de pressão quadradinho, pressão controlada, PCV mesmo, tá? Aqui vocês vão começar a observar, vou colocar aqui uma situação de uma paciente asmática, que é uma paciente obstrutiva, que tem uma resistência de via aérea alta. Vocês vão observar começar a cair queda de saturação, lembrando qual é o parâmetro para eu melhorar a oxigenação, é o parâmetro inicial da FiO2, que seria de 60. Confirmo aqui. Olha o que está acontecendo com o gráfico de fluxo. Vou dar uma pausa para vocês verem aqui o gráfico de fluxo. Vocês estão vendo que ficou um espaço agora curto de ciclagem, de tempo de expiração. Então, esse espaço curto aqui e essa linha em verde não está tocando a linha em branco, tem um espaço pequeno entre elas. Isso significa que já tem autopipe, tá bom? Então, dá para ver na forma de gráfico, é o gráfico de fluxo. Se você quiser voltar para esse paciente ter um tempo de exalação, ó, tá 1:1, não tá legal. Para esse paciente ter de novo um tempo de exalação apropriada, só é você baixar essa frequência da máquina, tá? Baixando a frequência da máquina, o paciente vai ter tempo de exalar. Olha para a relação em Z dele aqui, foi 1:5. Então, por mais que tenham uma resistência de via aérea, olha a diferença agora. Se vocês forem comparar aqui, vocês comparam antes, aqui no início, uma situação de autopipe ainda, esse espaço. E aqui, olha o tempo que eu tenho agora para exalar. Então, aumentando o tempo de expiração, você tira a autopipe. Essa é a intenção. E outra forma de ver autopipe é fazendo uma pausa na expiração de 2 segundos, tá? Abraço. Até a próxima.